Moraes pode acionar foro internacional contra a Lei Magnitsky, mas eficácia é pouco provável, mas sem ir, tá? Porque o Moraes é especialista em violar coisas e já está sendo investigado também por ter violado a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos ver também um depoimento aqui do Paulo Figueiredo denunciando que esse negócio do Moraes vem desde lá de trás da gestão Biden e de que nem a esposa do Moraes está livre de ser pega pela Lei Magnitsky. Essa e outras coisas nós vamos ver exatamente agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like, não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado e coloque sua opinião aqui também nos comentários. Antes de começar, pessoal, eu queria dizer que o formato está um pouco reduzido nessa bolinha aí, como era de costume anteriormente, porque eu estou de viagem, estou na casa do meu pai hoje, então por isso esse formato está reduzido, mas claro que eu não poderia deixar você bem informado sobre essa notícia aqui. Vamos lá, o que está acontecendo aqui? Ó, a Lei Magnitsky prevê sanções econômicas a graves violadores de direitos humanos ou acusados de corrupção. A aplicação contra o magistrado gerou contestação de especialistas como William Browder, incentivador global da lei, sobre possível inadequação. Pois é, vamos supor que o Trump tenha feito esse negócio de forma totalmente arbitrária, porque sim, né? Porque ele simplesmente quis aplicar esse negócio e não tem nenhuma pretensão de fazer. Não, a gente sabe que isso aqui é só uma forçação de barra, que a Folha de São Paulo é especialista em fazer essas coisas. Mas vamos lá, o Rafael Rocha, que é professor de Direito da UFJF, né, da Federal de Juiz de Fora, e doutor em Direito Internacional pela UERJ, vislumbra duas possibilidades de contestação da lei do sistema judiciário internacional. Primeiro, pessoal, a gente precisa definir um parâmetro aqui sobre a Lei Magnitsky. Muito estava se falando assim, mas quando o Trump sair daqui a acho que 2 anos, né? Quando ele sair daqui a 3 anos, tudo se resolve, vai poder entrar novamente. Aí é que tá, porque se fosse assim, a Lei Magnitsky não teria o poder que tem e os Estados Unidos seriam um governo de momento. E como todo mundo sabe, os Estados Unidos são muito institucionais. Não é como aqui, que a lei é sempre, ou pelo menos na maioria das vezes, seletiva e seletiva. Pois é. Tanto é que até o próprio Trump já foi julgado lá nos Estados Unidos, que agora sou no presidente. Então assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Então, vamos lá. A primeira delas, vamos ver quais são as duas possibilidades. A primeira delas é via Sistema Interamericano de Direitos Humanos, composto por uma comissão e uma corte. A Corte Interamericana tem poder de julgamento, mas não poderia ser acionada pelo Brasil porque os Estados Unidos não reconhecem a sua jurisdição. Primeiro de tudo, o que o Alexandre de Moraes fez foi a violação de direitos humanos, então não dava para poder buscar uma solução para esse problema dele via Sistema Interamericano de Direitos Humanos, porque ele justamente está sancionado e uma das razões é exatamente essa. E aqui, ó, a Corte Interamericana tem poder de julgamento, mas não poderia ser acionada pelo Brasil porque os Estados Unidos não reconhecem a sua jurisdição. Ou seja, aqui a gente já sabe que é furada. Porque se a lei é americana aplicada no Brasil e esse sistema interamericano não tem jurisprudência lá nos Estados Unidos, então é furado, né? Restaria, portanto, a via da comissão, mas uma decisão dela tem efeito apenas simbólico, afirma Rocha. Além disso, um resultado viria provavelmente depois de anos. É o que eu falo aqui. Se a Lei Magnitsky fosse um negócio assim, meio mais para lá do que para cá, um negócio meio sem sentido, seria muito melhor não, a gente ficar quieto, a gente faz o que quiser, aplicar a Lei Magnitsky na gente, e depois desse governo se eleger outro, aí passa e tudo mais. Você vê que o Zé Disseu, por ter feito umas besteiras lá na década de 70, se eu não me engano, até hoje é impedido de entrar nos Estados Unidos, porque lá eles são muito institucionais, ó. Então, aqui, ó, dentro dessa solução você vê que são duas alternativas, mas as alternativas são furadas porque não tem como bater de frente com eles, tá? O único que pode mudar as coisas aqui e sendo em outro país, no caso aqui no Brasil, é o Alexandre de Moraes, mas até isso aí tá caindo por terra e tudo isso já está sendo descortinado para o mundo. Um outro empecilho
no acionamento da comissão é o fato de que ela exige o esgotamento das instâncias internas. Nesse cenário, o Judiciário dos Estados Unidos, antes do aceito do caso, aponta o especialista, mas aí é o que eu falo. Aqui tem esse negócio de primeira instância, segunda instância, Suprema Corte, aquele negócio todo, mas ainda é a questão seletiva. A prova disso é que o Lula foi julgado em primeira instância e o Bolsonaro está sendo julgado já na Suprema Corte. Aí tá tendo muito problema na PGR por conta disso, porque até pessoas que são políticos, são julgados na primeira instância, coisa que o Bolsonaro deveria ser julgado também, assim como o Lula também foi, mas foi jogado logo para a última instância, para a Suprema Corte, porque a gente sabe que o problema do Alexandre de Moraes com o Bolsonaro não é nada institucional nem jurídico, é um problema especificamente pessoal. O outro cenário, então a primeira opção, furada, né? O outro cenário internacional vislumbrado por Rocha é o de acionamento da CIJ, né? Corte Internacional de Justiça, principal órgão judicial da ONU, Organização das Nações Unidas, aquela que fabricou aquela informação muito barata de que o Brasil tinha saído do mapa da fome, só que na verdade o Brasil só melhorou em 3 quesitos e piorou em 8. Então, de 11, melhoramos em 3, pioramos em 8. Então, um dado totalmente fabricado para poder favorecer o Lula. Vamos lá. Aqui o Brasil poderia entrar com uma ação alegando que os Estados Unidos tentam violar princípios de direitos internacionais e a soberania do país ao aplicar a Magnitsky em Moraes, uma vez que o magistrado foi sancionado por atuação no STF. Ou seja, ele estava em seus plenos poderes, ou melhor, acima de todos os seus poderes, né? O resultado geraria uma decisão vinculante, mas a resposta favorável provavelmente seria barrada pelo governo americano, que tem poder de veto na ONU. Por isso, essa decisão também seria, na prática, simbólica, além de lenta. Mais uma vez, não tem função nenhuma. Só é um negócio assim, não, ele vai estar ganhando tempo para não ter mais prejuízo, mas no geral vai dar tudo na mesma porcaria, até porque o Alexandre de Moraes, ele não respeita nada nem ninguém aqui. Aqui o Moraes violou a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente teve isso aqui, mas vamos ver aqui que o negócio consegue ser ainda pior. Vamos lá. Eu passei bastante tempo brigando para isso poder acontecer, conseguir fazer essa conexão do Mike Pence com o Congresso do Brasil para ele falar lá dentro, e eu acho que esse depoimento é um dos depoimentos mais importantes que a gente tem acontecendo. É até difícil destrinchar toda a apresentação que ele está fazendo, mas o Mike Pence ilustra com muito mais detalhes aquilo que eu venho chamando a atenção há muito tempo, que é o fato de que o Brasil sofreu um golpe de Estado liderado pelo Alexandre de Moraes, mas com apoio do governo Biden em 2022. Né? Então, o Brasil efetivamente foi vítima de um golpe de Estado com o apoio dos Estados Unidos em 2022, e está aí um funcionário do próprio Departamento de Estado confirmando isso com riqueza de detalhes. Um golpe de Estado que teve a participação de imprensa, de ONGs, de empresas da sociedade civil, né? Até uma das pontas nessa direção, a agência pública que fez uma reportagem canalha contra mim essa semana, é inclusive uma das pontas que participou desse processo de golpe com convênios com o TSE em 22. Financiada também pelos bilionários internacionais, parece uma coisa meio de filme, né? Participação de George Soros, participação de Bill Gates Foundation, né? Sim, mas efetivamente o que aconteceu no Brasil, com dados, a realidade nua e crua de como funcionou isso que era uma teoria da conspiração, né? O problema da teoria da conspiração é que muitas delas são verdadeiras, e a conspiração que de fato ocorreu está sendo desnudada agora em pleno Congresso brasileiro. Parabéns aí ao deputado Felipe Barros por ter tido essa iniciativa. Então é isso. Esse foi o depoimento aqui a revista Timeline, aqui pelo Paulo Figueiredo, para poder demonstrar que até o governo americano, funcionários do governo americano já estavam falando essas coisas contra o Moraes, fora o que eu já apresentei aqui durante essa semana, referente à Embaixada Americana e todas as outras coisas sobre o Xandão. E aqui, para poder encerrar o bônus, né? Aqui a gente vê que, ó, Estados Unidos e Lei Magnitsky contra a esposa, né? Vai preparar a Lei Magnitsky contra a esposa do Alexandre de Moraes. Ó, documentos estão sendo reunidos e decisão final caberá a Trump, que obviamente ele vai fazer isso aí, né?
A iniciativa tem como objetivo deixar o processo pronto para que, caso o presidente Donald Trump considere necessário, também seja aplicada contra ela a lei Magnitsky. A decisão final sobre a eventual sanção caberá exclusivamente ao chefe da Casa Branca, que provavelmente vai dizer que sim e que ela também vai ser sancionada, porque aí, se isso não acontecer, vai ser muito fácil. Eu vou receber alguma coisa aqui e eu combino aqui com meu esposo e vai dar tudo certo e tudo bem, muito bem, obrigado. Mas a gente sabe que não pode ser assim, por isso que ela vai ser sancionada muito em breve pela lei Magnitsky, e isso é o que a gente espera, né? A gente espera que o Xandão seja punido por tudo isso e, vamos fazer um resumo, mesmo que ele consiga acionar esse foro internacional, a gente já conseguiu ver em ambas as alternativas e até com pessoas que entendem muito mais sobre o assunto, falando que esse negócio é furada, não vai dar certo e de que no final o Alexandre de Moraes não vai poder recorrer a coisa alguma, apenas ser rifado pelos seus colegas do STF, porque já ultrapassou uma linha que não tem mais volta. É isso aí, Xandão, a coisa vai ficar cada vez pior para você.